Você já abriu um envelope e sentiu sua vida inteira desabar num único batimento? Eu senti. O papel estava crocante, a tinta ainda afiada e as palavras diziam que meu pai nunca me amou de verdade. Ele deixou tudo, para uma mulher que eu nunca tinha ouvido falar. E naquele instante, o homem que eu chamava de herói, morreu pela segunda vez. Se uma história assim te assombra, clica no inscrever-se agora. Toca o sininho. Você não vai querer perder o que vem por aí. Meu nome é Amélia Voz. Tenho 38 anos, embora alguns dias me sinta mais perto de 90. Moro numa casinha de pedra em Linden Way, em Ashford, uma vilazinha quieta logo fora de Oxford, na Inglaterra. A mesma casinha que meu pai ergueu tijolo por tijolo em 1975. O portão do jardim ainda rende no mesmo lugar de quando eu tinha 6 anos, correndo atrás de borboletas enquanto ele preparava chá e me dizia que eu podia ser qualquer coisa. Qualquer coisa, ele dizia. Acontece que qualquer coisa não incluía ser a filha que ele escolheu no final. Deixa eu te levar de volta. Bem longe, porque isso não é só sobre um testamento. É sobre cada promessa que ele fez, e a vingança que eu nunca imaginei tomar. Eu era a menininha do papai desde o dia em que nasci. Mamãe morreu no parto hemorragia, disseram, então sempre fomos só nós dois contra o mundo. Ele me colocava nos ombros nas festas da vila, me deixava dirigir o velho Maurice Minor por estradas vazias. Me ensinou a plantar rosas e a reconhecer um mentiroso pela forma como a voz dele travava na mentira. Confie nos seus instintos, Mia, ele dizia, bagunçando meus cachos. Eles nunca vão te decepcionar. Eu acreditava nele. Deus me ajude, eu acreditava em cada sílaba. Ele era pedreiro de ofício, mãos largas calejadas que moldavam calcário dos Cotswolds em arcos que duravam séculos. Os vizinhos o chamavam de São Edmund porque consertava o muro de uma viúva de graça ou construía um banco em memória do marido da velha senhora Argrove quando ele morreu. No enterro dele, a igreja estava lotada. Pessoas que eu mal conhecia enxugavam lágrimas, me contando como meu pai reconstruíra suas casas, seus casamentos, sua esperança. Eu estava lá de casaco azul marinho, 29 anos, agarrando a Union Jack do caixão dele porque ele servirá nas Malvinas. Pensei que enterrá-lo fosse o corte mais fundo que eu sentiria. Estava errada. A leitura do testamento foi marcada uma semana depois, no escritório de Fitch e Filhos, um prédio georgiano que cheirava a cera de abelha e segredos antigos. Usei o mesmo casaco, não tive coragem de trocar. Minha tia Beatriz se sentou ao meu lado, apertando minha mão até o anel de safira deixar marca. Do outro lado da mesa de mogno, o Sr. Fitch, óculos empoleirados no nariz de falcão. Ele pigarreou, desdobrou o pergaminho e começou. A minha amada filha, Amélia Voz. Meu peito se ergueu. Amada. Reconheci o traço elegante do I dele, os laços perfeitos nos YS. O Sr. Fitch continuou. Deixo a quantia de €1. O quarto girou. €1. Tia Beatriz se ofegou. Eu encarei a página, esperando o erro, o pedido de desculpas, o só brincando, que nunca veio. A voz do Sr. Fitch seguiu, calma como um rio. A casa da família no 14 de Linden Way, a conta poupança com €287.000. O Jaguar E-Type 1972 restaurado na garagem e todos os bens pessoais são legados a Madame Colette Lauren, de Avignon, França. Colette Lauren. O nome ecoou como um sino de igreja à meia-noite. Eu nunca tinha ouvido. Nem uma vez. Em 38 anos de historinhas na hora de dormir, assados de domingo, visitas ao hospital quando o coração dele falhou pela primeira vez. Quem era ela? O Sr. Fitch deslizou uma foto pela mesa, desbotada, bordas macias. Uma mulher na casa dos 50 e poucos, cabelo castanho preso num coque, de pé ao lado do meu pai numa varanda ensolarada. O braço dele na cintura dela. A cabeça dela no ombro dele. O Jaguar brilhava atrás. Eles pareciam radiantes. Mais radiantes que qualquer foto dele comigo. Não me lembro de sair do escritório. Só lembro do vento frio de novembro mordendo minhas bochechas e da tia Beatriz chamando meu nome de longe. Dirigi para casa num transe, estacionei na entrada de cascalho e fiquei até a lanterna automática acender no crepúsculo. A casinha parecia estranha, como se já pertencesse a outra. Naquela noite revirei tudo. Cada gaveta, cada lata de biscoito, cada envelope escondido atrás do fogão Aga. Encontrei cartas de amor, dezenas, escritas na letra do meu pai, em papel timbrado do hotel de Elior Lodge em Avignon. Carimbos de 20 anos. 20. Ele ia pro sul todo março, para um simpósio de alvenaria. Eu preparava sanduíches de queijo com picles e acenava do portão. Ele beijava minha testa e prometia uma lembrancinha.
A lembrancinha era sempre um sachê de lavanda ou uma barra de sabonete de Marsella. Eu guardava com carinho. Agora vi a verdade. A lembrancinha de verdade o esperava em Provença. As cartas eram carinhosas, íntimas, esmagadoras. Ele a chamava de minha lavanda, dizia que o riso dela fazia as vinhas dançarem. Jurava que um dia deixaria a garoa para trás para sempre. Uma carta da semana antes da minha formatura na faculdade dizia: vejo a Mia cruzar o palco de beca e capelo, e estou orgulhoso, Leti. Mas minha alma já está naquela varanda com você. Paciência, meu amor. O tempo é ladrão, mas quase é nosso. Dormi talvez 2 horas aquela noite, encolhida no chão de pedra entre cartas espalhadas e pétalas de lavanda. Amanhã chegou cinza e impiedosa. Liguei dizendo que estava doente pro meu trabalho de professora, 4º ano, primária de Ashford, e dirigi até os arquivos do condado. Registros públicos, jornais antigos, qualquer coisa. Colette Lauren, 57 anos, parteira aposentada, viúva, sem filhos. Artigo de 2019 do La Provence. Heroína local faz parto de trigêmeos durante apagão. Foto da mesma mulher de cabelo castanho, sorrindo calorosamente. Meu estômago revirou. Queria dizer que aguentei com dignidade. Não aguentei. Imprimi cada artigo, cada carta, cada transferência bancária pro nome dela, modestas no começo, depois maiores. Milhares desviados pro sul enquanto eu economizava moedas para ele se aposentar confortável. Montei uma fogueira no jardim e vi 20 anos de engano se enrolarem em fumaça. Mas as chamas não preencheram o buraco no meu peito. Semanas derreteram. Chegou o advento. Comi sozinha no pub, empurrando torta de carne de um lado pro outro do prato. Luzes de Natal piscavam em Lindenway, mas minhas janelas ficaram escuras. Então, em janeiro, chegou uma carta sem remetente, carimbo francês. Dentro, uma chave de latão e um bilhete em caligrafia graciosa. Amélia, seu pai queria que você tivesse isso. Venha quando estiver pronta. C. Fiquei olhando aquela chave por 3 dias. Era pequena, ornamentada, do tipo que abre portão ou medalhão. Parte de mim queria mandar de volta com um punhado de cinzas. Mas a curiosidade é uma mestra mais dura que o ódio. Reservei voo para Marsella, aluguei carro e dirigi a hora até Avignon com a chave cravada na palma a viagem toda. O endereço levava a uma casa estreita pintada da cor de damasco maduro. Glicínias transbordavam sobre o portão de ferro forjado. Um balanço rangia na varanda embora não houvesse brisa. Fiquei nos degraus agarrando a bolsa como armadura. A porta se abriu antes que eu batesse. Ela era menor que nas fotos, descalça, de calça de linho desbotada e camisa chambray de homem, a camisa dele, percebi com um choque. O cabelo castanho agora mesclado de prata, preso num coque frouxo. Os olhos eram o verde suave das folhas de oliveira. Amélia, disse ela, voz como mel quente. Você tem os olhos dele. Queria gritar. Em vez disso, empurrei a chave para ela. O que é isso? Ela deu um passo pro lado. Entre. Vou colocar a chaleira no fogo. A casa cheirava a alecrim e pergaminho antigo. Fotos forravam o corredor, meu pai mais jovem, mais velho, sempre sorrindo, sempre com ela. Degustações de vinho, festas de lavanda, uma manhã de Natal em que ele usava coroa de papel e ela ria até os olhos enrugarem. Minhas pernas cederam. Colette segurou meu cotovelo, me guiou até um sofá coberto de colchas provençais. Sei que é um choque, disse, colocando uma xícara fumegante nas minhas mãos. Seu papai te amava com força, mas me amava diferente. Tem espaço pras duas, Sherry. Ri áspero, quebrado. Ele me deixou €1, Colette. €1? Ela se encolheu, mas sustentou meu olhar. Foi o jeito dele de te trazer aqui. Ele dizia que você derrubaria montanhas antes de aceitar injustiça. Queria que você visse a verdade com os próprios olhos. Ela me levou a um quarto nos fundos, abriu um baú de madeira de oliveira com a chave de latão. Dentro, diários, centenas, lombadas rachadas, páginas macias como seda. O de cima estava etiquetado para Mia, ler em ordem. Abri com dedos trêmulos. A letra dele. Primeira entrada. Hoje Amélia deu os primeiros passos. Olhou direto para mim e disse: papai. Meu coração parou. Leti, queria que você visse ela. Um dia. Cada página narrava minha vida, primeiro dente, primeiro coração partido, a vez que bati o Mini aos 17, e ele não gritou, só me abraçou enquanto eu soluçava. Mas entremeadas havia cartas para Colette, confissões de culpa, sonhos de um futuro que ele nunca agarrou. Ele escreveu sobre o diagnóstico de câncer 6 meses antes de morrer, estágio 4, fígado. Médicos deram 1 ano. Passou amarrando nós. O dinheiro enviado pro sul? Para comprar esta casa à vista, para Colette nunca se preocupar. O Jaguar?
Sonho de infância dela desde menina. E o euro? Um desafio. Ele acreditava que eu era forte o suficiente para reivindicar o que era meu. Li até o sol se pôr e nascer de novo. Colette trouxe cobertores, Ratatouille, silêncio. Quando fechei o último diário, meus olhos estavam inchados, garganta em carne viva. Ele escrevera uma última carta, escondida na contracapa. Endereçada às duas. Minhas meninas. Se estão lendo isso juntas, fiz uma coisa certa. Mia, fui covarde. Construí 2 vidas e nunca achei coragem de entrelaçá-las. A casinha em Lindenway é sua por sangue, mas esta casa Damasco é sua por coração. Espalhem minhas cinzas entre as 2. Plantem lavanda na Inglaterra, oliveira aqui. Amei uma a outra como eu amei vocês ferozmente e imperfeitamente para sempre. Me perdoem. Papai. Olhei para Colette. Ela chorava também. Pela primeira vez vi as olheiras, o tremor nas mãos. Ela o perderá no mesmo dia que eu. Éramos viúvas do mesmo homem. A vingança que eu alimentara por meses derreteu como geada ao sol. Mas algo mais feroz floresceu, determinação. Liguei para tia Beatrice, pedi para listar a casinha de Lindenway. Transferi metade da poupança para a conta da Colette assim que o banco abriu. Dirigimos juntas para a Inglaterra, 2 mulheres num Jaguar alugado com as cinzas do papai numa lata de Twinings entre nós. Enterramos metade sob o caramanchão de rosas onde ele me ensinou a andar de bicicleta. A outra metade espalhamos no ródano ao pôr do sol, vendo andorinhas costurarem o céu. Isso foi há 9 anos. Moro na casa Damasco agora. Colette me ensinou a fazer boi labaisse da cor do nascer do sol. Eu a ensinei a assentar pedra dos Cotswolds. Nos revezamos no balanço, contando histórias sobre o mesmo homem que nos amou o suficiente para quebrar nossos corações para podermos consertá-los juntas. Algumas noites ainda acordo procurando o pai que não está lá. Mas então ouço Colette cantarolando na cozinha, sinto o cheiro do café e lembro. Heróis não são perfeitos. São humanos o suficiente para deixar um caminho até a graça. E isso, meus amigos, é o verdadeiro legado. Mas deixe eu parar o balanço um instante, porque essa imagem pacífica de Colette e eu dividindo o boi labaisse sob as glicínias, não veio sem uma tempestade. De verdade, daquelas que sacodem as persianas e te fazem questionar cada escolha da vida. É que Edmund Voss, meu pai, não era só um pedreiro com o coração dividido. Era um homem que guardava segredos na pedra. E um desses segredos estava gravado numa parede que eu não notei até a noite em que o Mistral uivou por Provença como uma banshee. Tudo começou 3 meses depois de espalharmos as cinzas dele. Colette e eu tínhamos caído num ritmo frágil. Manhãs no jardim podando lavanda, tardes restaurando o forno de pão antigo que ele prometia consertar no próximo verão. Por 20 anos. Eu tinha tirado licença da escola para resolver a herança direito, advogados em Oxford enrolando com a homologação, resmungando sobre complicações internacionais. Numa noite com o céu roxo de hematoma, Colette me entregou um livro-caixa empoeirado que encontrou atrás de um azulejo solto no porão. Capa de couro rachado com as iniciais dele em relevo, EV. Dentro, colunas de números, datas, valores em euros, anotações crípticas na letra apertada dele. Fundo de lavanda, prensa de azeitona, fundo da Mia. Mas uma página parou minha respiração. Uma linha repetida todo trimestre por 15 anos. Depósito para CL, cofre #47 em Avignon. Os valores cresciam, culminando numa transferência final de 150 mil euros 6 semanas antes de morrer. O rosto de Colette empalideceu quando mostrei. Esse cofre, sussurrou. Ele mencionou uma vez. Disse que guardava seguro para as minhas 2 meninas. Pensei que fossem coisas sentimentais, fotos, talvez o anel da minha mãe que ele guardava para mim. Nos entreolhamos por cima da mesa da cozinha, o livro-caixa entre nós como uma arma carregada. O sono me fugiu aquela noite. Desci às 2 da manhã, lanterna na mão, e arranquei cada pedra solta do porão até os dedos sangrarem. Nada. Mas ao amanhecer, enquanto Colette preparava café forte o suficiente para acordar os mortos, notei um contorno fraco na parede do jardim. Atrás do arbusto de alecrim que ele plantou no primeiro ano que se conheceram. As pedras estavam levemente desalinhadas, a argamassa mais nova que o resto. Peguei o cinzel da caixa de ferramentas antiga dele. Colette observava calada, enquanto eu lascava. 1 hora depois, uma portinha de ferro surgiu, enferrujada, cadeada, o número 47 gravado grosseiramente no metal. A chave de latão do baú encaixou perfeitamente. Dentro, uma caixa de metal pesada como culpa. Levamos para a mesa, mãos tremendo em uníssono. A caixa continha 3 coisas.
Primeiro, um maço de títulos ao portador, 200 mil euros, emitidos em Liechtenstein, vencendo no ano que vem. Segundo, uma escritura de um vinhedo pequeno em Chanteauneuf-du-Pape, registrado nos nomes das duas. Terceiro, uma carta selada com cera vermelha, endereçada para quem abrir isso, ler em voz alta. Colette quebrou o selo. A voz dela falhou enquanto lia. Minhas queridíssimas Mia e Letty. Se encontraram isso, os advogados enrolaram o suficiente para vocês cavarem mais fundo, boas meninas. Os títulos são limpos. Resgatem juntos ou queimem, vocês escolhem. O vinhedo é meu pedido de desculpas em uvas, plantem com perdão se puderem. Mas tem mais um segredo. O cofre #47 no Banque Populaire de Avignon guarda o resto. O código é o aniversário da Mia de trás para frente. Vão juntas. Não confiem em mais ninguém. Algumas dívidas se pagam com sangue, outras com verdade. Escolham sabiamente. Edmund. Dirigimos até Avignon em silêncio, o jaguar ronronando como se soubesse o caminho. O gerente do banco, magro com bigode de vassoura, ergueu a sobrancelha para duas mulheres exigindo acesso a um cofre intocado há uma década. Mas a papelada era de ferro, assinatura do papai testemunhada por tabelião em 2012. A porta do cofre se abriu com um chiado. Dentro, outra caixa maior. E um envelope pardo marcado dossiê. A caixa continha joias, o colar de pérolas da minha mãe que eu achava perdido para sempre, o broche de esmeralda da avó da Colette, e um medalhão de ouro com foto de bebê eu de um lado, Colette Todler do outro. Mas o dossiê, aí veio a tempestade. Documentos amarelados, fotografias, certidão de nascimento. Colette Lauren, nascida em 1968, mas espera. Pai, Edmund Voss. Mãe, Marie Lauren, falecida. Colette não era amante dele. Era filha. Minha irmã. Meia-irmã, escondida por 57 anos. O mundo inclinou mais forte que na leitura do testamento. Colette não, minha irmã, desabou no chão do cofre, papéis voando ao redor como folhas caídas. Eu não sabia, soluçou. Ele jurou que minha mãe disse que eu morri no parto. Mentira para me proteger do casamento dele, do escândalo. Ele me encontrou aos 40, trabalhando de enfermeira em Avignon. Disse que não podia bagunçar sua vida, mas não conseguia ficar longe da minha. As cartas de repente faziam sentido horrível. A culpa não era adultério, era abandono. Ele bancar a vida dela, construir esta casa, restaurar o jaguar como presente de pai culpado, não de amante. O testamento? Tentativa desesperada de nos unir sem confessar a verdade que nos destruiria. Eu devia ter sentido alívio. Em vez disso, a raiva ferveu mais quente. Ele nos roubou uma vida inteira. Irmãs criadas em continentes diferentes, chorando o mesmo homem por motivos diferentes. Colette estendeu a mão. Mia, por favor. Ele tinha medo. Na época dele, filho ilegítimo. Afastei. Não é desculpa. Ele escolheu covardia em vez de família. De novo. Saí furiosa do banco, dossiê apertado contra o peito. Dirigi o jaguar até o motor gritar, terminando no vinhedo, 10 hectares de videiras retorcidas sob sol impiedoso. Sentei entre as fileiras até o anoitecer, rasgando páginas do dossiê, deixando o vento levar como confete de traição. Colette me encontrou à meia-noite, faróis cortando a escuridão. Não falou. Só sentou ao meu lado, ombro com ombro, duas filhas do mesmo homem falho. Dias viraram um impasse tenso. Dormi no quarto de hóspedes, portas trancadas. Colette deixava bandejas do lado de fora, ratatouille frio, bilhetes dizendo: estou aqui quando você estiver pronta. Advogados ligaram, a homologação em Oxford foi contestada. Um primo de segundo grau, filho do tio Reginald, o amargo Geoffrey, surgiu, alegando testamento inválido por influência indevida de uma francesa misteriosa. Queria a casinha, a poupança, tudo. Prova? Fotos granuladas do papai com Colette ao longo dos anos, vendidas como affaire e manipulação. A imprensa farejou, jornais locais em Achor com manchetes. Amante francesa secreta do santo da vila? Meu celular explodiu com mensagens de vizinhos antigos, pais de ex-alunos. Alguns solidários, a maioria sensacionalista. Voamos de volta para a Inglaterra sozinha, me armando pro tribunal. A casinha parecia mais fria, assombrada pelo sorriso convencido do Geoffrey quando chegou para inventariar bens. 52 anos, barrigudo, fedendo a loção barata. Amélia, amor, zombou, sangue é mais grosso que água. Aquela francesa vagabunda não tem direito. Queria esbofeteá-lo. Em vez disso, sorri. Deixa o juiz decidir. A audiência foi marcada para junho. A primavera floresceu cruel, rosas que o papai plantou zombando de mim do caramanchão. Colette mandou dinheiro pro advogado, recusei. Essa era minha briga.
Passei noites debruçada no dossiê, montando linhas do tempo. Registros de serviço nas Malvinas mostravam licença em 1967, 9 meses antes do nascimento da Colette. Carta da mãe dela, Marie, implorando que voltasse. Ele nunca voltou. Covarde? Então, um avanço. Escondido no medalhão, um microfilme minúsculo, ignorado. Peguei um projetor emprestado da escola. Era um vídeo caseiro, 8mm granulado transferido para filme. Papai mais jovem, segurando o bebê Colette numa ala hospitalar. Marie pálida na cama, sorrindo fraco. Papai sussurrando: volto, juro. Mas não voltou. O filme terminava com ele beijando a testa do bebê, lágrimas nos olhos. Prova que sabia. Prova que escolheu ir embora. Enviei cópias pro advogado. E pro Geoffrey com bilhete: desista ou isso vai pro público. O irmão herói de guerra do seu pai, bígamo? A vila vai adorar. Geoffrey desmoronou. Desistiu no dia seguinte, resmungando sobre reputação da família. Mas Vitória tinha gosto de cinza. Não falava com Colette há semanas. E-mails dela se acumulavam, fotos do vinhedo brotando, potro novo da égua do vizinho, uma linha: as oliveiras sentem sua falta. Eu sentia a falta dela também. Da irmã que nunca soube que tinha. A vingança que achava que queria virou pra dentro, envenenando a única família que me restava. Na véspera do acordo judicial reservei voo. Pousei em Marsella ao amanhecer, dirigi direto para casa Damasco. Colette estava no jardim, joelhos na terra, plantando mudas de lavanda. Olhou para cima, rosto sujo de terra, olhos vermelhos. Larguei a mala e corri. Nos chocamos no alecrim, soluçando, rindo, irmãs finalmente. Naquela noite, abrimos os títulos ao portador. Resgatamos metade e doamos o resto para uma ONG de crianças abandonadas, legado da Marie, expiação do papai. O vinhedo? Renomeamos Deus Soeurs. 2 irmãs. Fazemos um rosé agora leve e perdoador, rótulo com ramos de lavanda e oliveira entrelaçados. Mas tem mais uma reviravolta. Mês passado, podando as videiras, encontrei outra pedra, solta, gravada com coordenadas. Levam a um morro com vista pro Ródano. Subimos ao pôr do sol. Enterrado ali, uma latinha. Dentro, a entrada final do papai, letra tremida no dia antes de morrer. Mia, Letícia estão lendo isso, escolheram uma a outra. Estou orgulhoso. A verdadeira herança não é dinheiro nem terra. É a coragem de reconstruir o que quebrei. Plantem uma árvore aqui. Vejam crescer mais alta que meus erros. Amo vocês duas. Sempre amei. Seu pai, seu papai. Plantamos uma muda de oliveira. As folhas brilham prateadas na brisa, sussurrando promessas de sombra para gerações. E às vezes, quando o mistral sopra suave em vez de feroz, juro que ouço ele no farfalhar. Não o herói. Não o covarde. Só um homem que amou imperfeitamente e nos deixou as ferramentas para amar melhor. Mas espera, tem mais coisa mexendo em Avignon. Chegou uma carta ontem, carimbo de Liechtenstein. Sem remetente. Só um selo que não reconheço. Colette e eu vamos abrir amanhã. Juntas. O que será que diz? Que segredo final ele enterrou além das fronteiras? Conto pra vocês logo. Fiquem comigo. O envelope de Liechtenstein ficou na mesa da cozinha entre nós como um gato dormindo, inocente até arranhar. Colette serviu para cada uma um copo do rosé do ano passado, cor de pôr do sol provençal, e deslizou o abridor de cartas prateado pela madeira. Quebrei o selo de cera. Dentro, uma folha de papel creme pesado dobrada uma vez, e um envelope menor marcado abrir em segundo. Letra do papai, mais fraca que nos diários, mas inconfundível. Minhas filhas amadas. Se isso chegou até vocês, os títulos estão seguros e o vinhedo próspera. Ótimo. Agora a verdade final. Não fui só pedreiro ou soldado. Em 1983, de licença em Genebra, tropecei em algo que não consegui ignorar. Um colega, capitão Henri Duval, confessou que contrabandeava antiguidades do Líbano para bancar orfanatos destruídos pela guerra. Ajudei uma vez. Depois de novo. O dinheiro em Liechtenstein é o último disso, 420 mil euros, limpo por décadas de camadas cuidadosas. Usem para terminar o que Henri começou, uma casa de crianças em Beirute. Planos anexos. Sem glória, sem nome na placa. Só tijolos e argamassa para as criancinhas que perderam tudo, como vocês duas já perderam. Perdoem um velho pelos desvios. O caminho de casa sempre é mais longo que a gente planeja. Todo o meu amor, para sempre. Edmund Voz. O copo da Colette tremeu, uma lágrima escorreu pro rosé, escurecendo por um segundo. Abri o segundo envelope. Plantas arquitetônicas desenhadas à mão pelo papai em lápis meticuloso rotuladas, Maison des Deux Soeurs.
Um pátio com oliveiras, dormitórios no formato da Casa Damasco, muro do jardim de pedra Cotswold e calcário provençal entrelaçados. No verso, um bilhete na letrinha infantil da Colette, primeira carta dela para ele, aos 7 anos, encontrada na carteira quando morreu. Papai, quando vier, traz o mar e a chuva para eu ter os 2 mundos. Não falamos por um tempão. As cigarras tomaram conta, cantando o sol para trás das muralhas de Avignon. Aí Colette se levantou, foi até a lareira e pegou a foto emoldurada do papai segurando o bebê, ela na ala hospitalar. Virou. Colada atrás, uma polaroid desbotada de mim, 5 anos, em pé no muro da casinha em Ashford, braços abertos como se fosse voar. Na borda branca, legenda dele, minha Mia, asas prontas. Naquela noite espalhamos as plantas pela mesa, vinho esquecido. Riscamos, discutimos, rimos até doer as costelas. Colette queria biblioteca com livros em árabe, francês e inglês. Eu insisti no ateliê para esculpir animais de pedra, cavalinhos de balanço do papai atualizados para a nova geração. Ao amanhecer tínhamos plano, orçamento e nome que honrava cada quilômetro da estrada partida dele. Voamos para Beirute em setembro, ar pesado de sal e jasmim mesmo no outono. O terreno que o papai comprou anonimamente em 1990 ficava no morro com vista pro Mediterrâneo, 10.000 metros quadrados de tomilho selvagem e concreto destruído da Guerra Antiga. Arquitetos locais nos receberam, olhos arregalados para 2 europeias com plantas enroladas e uma história que disseram parecer filme. Quebramos o chão no aniversário de 58 da Colette. Empurrei o primeiro carrinho de terra enquanto ela plantava a primeira muda de oliveira do nosso vinhedo. Crianças do bairro se juntaram curiosas. Uma menininha de tranças e dente da frente faltando puxou minha manga. Vai ter balanço? Ajoelhei. Os maiores balanços que você já viu. A construção levou 18 meses. Colette cuidou dos toques provençais, telhas de terracota, caminhos de lavanda. Mandei pedra Cotswold de Ashford, assentei o pátio eu mesma, cada tijolo uma confissão. Fizemos videochamada semanal com tia Beatrice. Ela mandou cobertores tricotados e lágrimas. Geoffrey, humilhado pela derrota, doou o dinheiro da venda do Jaguar antigo, 85.000 euros, resmungando que era o mínimo que a família podia fazer. Batizamos o ateliê com o nome dele discretamente, plaquinha num canto que ninguém nota. Dia da inauguração amanheceu dourado. 50 crianças, órfãos de conflitos novos, ecos de antigos, correram pelos portões. Construímos dormitórios para 100, salas de aula, clínica. Colette, de vestido simples de linho, cortou a fita com tesoura de jardim. Fiquei ao lado dela com o mesmo casaco azul do enterro, agora desbotado de sol. Placa de latão na entrada. Maison des Deux Soeurs. Fundada em memória de Edmund Voss, que nos ensinou que amor, como pedra, pode ser moldado de novo. Naquela noite fizemos festa sob luzinhas penduradas nas oliveiras. Crianças riam, pratos tilintavam, tocador de alaúde da cidade velha encheu o ar com músicas que o papai cantaria desafinado. Colette e eu escapamos pro terraço mais alto. Lá embaixo, o mar brilhava como euros espalhados. Ela tirou uma latinha do bolso, as últimas cinzas do papai que guardamos. Pronta? Espalhamos no vento. Brilharam, dançaram, depois se assentaram no tomilho como pó prateado. Anos suavizaram as arestas agora. Tenho 47, Colette 66. Dividimos o tempo, verões em Avignon cuidando do vinhedo, invernos em Beirute ensinando escultura em pedra e parteira. As crianças nos chamam Teta Mia e Teta Leti. Não sabem a história toda, só sabem que os balanços são altos e os abraços são fortes. Mês passado um menino chamado Sammy, 8 anos, olhos iguais aos do papai, esculpiu seu primeiro cavalinho de balanço. Torto, imperfeito, lindo. Entregou para Colette com sorriso banguela. Pro bebê que você nunca teve, disse. Choramos nos aventais. De volta em Avignon, a Casa Damasco cresceu, ala de hóspedes pros mais velhos que visitam nas férias. O balanço ainda rende, mas agora aguenta 3 gerações algumas noites. Colette, eu e a criança que pega ao meio. Engarrafamos o rosé toda colheita, rótulo igual, lavanda e oliveira entrelaçadas. Renda banca bolsas de estudo. O vinhedo próspera, a gente também. Às vezes, noites quietas, caminho sozinha entre as fileiras do vinhedo. A terra lembra cada segredo. Aperto a palma na terra e sussurro, conseguimos, papai. Construímos a ponte que você não conseguiu. As oliveiras farfalham de volta, como se dissessem, sempre soube que vocês fariam. E isso, queridos amigos, é onde a história realmente termina, não com um testamento destruído, mas com uma casa cheia de risadas num morro à beira-mar.
Não com vingança, mas com redenção larga o suficiente para 2 irmãs, 50 órfãos e um herói falho que finalmente descansa em paz. Se essa jornada te emocionou, se te lembrou que família é forjada no fogo e no perdão, deixa um coração nos comentários. Conta sua história de corações remendados. Clique em inscrever-se, toca o sininho e compartilha com alguém que precisa lembrar. Nunca é tarde para escolher amor. Obrigada por caminhar essa estrada comigo. Até a próxima, continuem construindo.